Você conhece a história do pintor amaldiçoado? Esta é uma daquelas histórias que caminham no limite entre a arte e o pesadelo. Se você viveu ou viajou pela Europa, ou até pelo Brasil, entre as décadas de 70 e 80, é muito provável que já tenha cruzado com o olhar úmido e penetrante de uma dessas crianças em alguma parede de sala de estar. Tudo começou com um homem chamado Bruno Amadio, mas que o mundo inteiro viria a conhecer pelo seu pseudônimo sombrio, Giovanni Bragolin. Em algum momento entre as décadas de 1950 e 1960, ele começou a produzir uma sequência perturbadora de retratos infantis. Os quadros mostravam crianças, assustadas, abandonadas, silenciosamente desesperadas. Olhos úmidos encaravam diretamente quem observava a pintura. As lágrimas pareciam reais. O sofrimento parecia vivo. O artista chamou a coleção de Ciclo Cigano, embora até hoje ninguém saiba exatamente por quê. As crianças retratadas nem sequer possuíam traços ligados ao povo cigano. E foi justamente esse mistério que alimentou inúmeras histórias. Alguns diziam que aquelas crianças eram órfãs da guerra. Outros afirmavam que eram crianças pobres encontradas nas ruas de Veneza. Existiam ainda rumores mais sombrios, que Bruno Amadio aterrorizava os pequenos antes de pintá-los para capturar expressões genuínas de medo. Jamais houve prova disso, mas bastava olhar para os rostos nas pinturas para entender por que tanta gente acreditava. Durante os anos 1970 e 1980, reproduções das obras se espalharam pela Europa. Milhões de cópias foram vendidas para casas simples, bares, hotéis e famílias de todas as classes sociais. O que parecia apenas uma pintura triste, logo se transformaria em uma das maiores lendas urbanas da história da arte. A reportagem relatava o caso de um casal britânico, May e Ron Hall, da cidade de Rotherham. Segundo o relato divulgado pelo jornal The Sun em 1985, o fogo começou de forma aparentemente simples. Um acidente na cozinha teria provocado as primeiras chamas. Em poucos minutos, o incêndio se espalhou violentamente pela casa. Os móveis começaram a derreter. As cortinas foram consumidas pelo fogo. A fumaça tomou todos os cômodos. Os bombeiros chegaram rapidamente, mas já encontraram grande parte da residência destruída. Quando finalmente conseguiram controlar as chamas e entrar nos escombros, perceberam algo estranho. Entre paredes queimadas, madeira carbonizada e objetos reduzidos a cinzas, um único item parecia quase intacto: o retrato do menino chorando. O quadro havia caído da parede durante o incêndio, mas sua imagem permanecia preservada. O rosto da criança ainda podia ser visto claramente em meio à destruição. May Hall teria ficado profundamente abalada ao perceber aquilo. Segundo o jornal, o casal passou a acreditar que o quadro carregava uma espécie de maldição. A reportagem afirmava ainda que bombeiros locais já tinham visto situações parecidas em outros incêndios. Casas completamente destruídas, onde reproduções do menino chorando sobreviviam ao fogo. Depois da publicação da matéria, dezenas de leitores começaram a escrever para o jornal, contando histórias semelhantes. Incêndios domésticos, acidentes misteriosos, sensação de azar após pendurar a pintura em casa. O medo se espalhou rapidamente pela Inglaterra. Bombeiros britânicos insistiam que os incêndios tinham causas normais: curtos-circuitos, fogões, cigarros, falhas elétricas. Segundo eles, as reproduções eram impressas em materiais resistentes ao fogo, como hardboard revestido, o que dificultava sua destruição completa. Alguns especialistas sugeriram até tratamentos químicos aplicados às telas para aumentar sua durabilidade. Mas o público já estava convencido de que havia algo estranho naquelas imagens. Esoteristas começaram a defender teorias ainda mais perturbadoras. Segundo antigas crenças, retratos pintados à mão poderiam aprisionar fragmentos da alma da pessoa retratada. Isso fez nascer uma teoria assustadora. As emoções de medo e sofrimento das crianças teriam permanecido presas na pintura. Muitos acreditavam que os olhos das crianças transmitiam energia negativa. O sofrimento
vivia dentro da tela. Os quadros carregavam ressentimento. As crianças retratadas buscavam vingança. Bruno Amadio teria feito um pacto sombrio para alcançar fama e sucesso com suas pinturas. A enorme popularidade do Menino Chorando estaria ligada a forças sobrenaturais. Alguns chegaram a chamar Bruno Amadio de o pintor amaldiçoado, o homem que pintava almas, o artista das lágrimas eternas. Curiosamente, quanto mais famosa a maldição ficava, menos se sabia sobre o próprio artista. A biografia de Bruno Amadio permanece cheia de lacunas. Poucas fotos confirmadas, poucos registros oficiais, informações contraditórias sobre família e vida pessoal. Sabe-se apenas que viveu entre Veneza e Pádua. Utilizou pseudônimos como Giovanni Bragolin e François Seville. Enriqueceu com as reproduções. Morreu em 1981, provavelmente vítima de câncer no esôfago. Depois disso, o homem desapareceu da história, mas seus meninos chorando jamais desapareceram do imaginário popular. E talvez seja exatamente esse o verdadeiro mistério. Não saber se aquelas lágrimas eram apenas tinta ou algo muito pior. Curta e nos siga para mais histórias e relatos misteriosos.